Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yeshua Hamashia, no nome de Yahushua Hamashia. Eu quero estar neste momento ministrando uma palavra e depois eu quero estar orando em favor da sua vida. Principalmente você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, que está me vendo neste momento e que costuma julgar as aparências, costuma olhar para pessoas e dizer, não fui com a cara desse, não fui com a cara do outro. Cuidado com isso. Cuidado com seus olhos. Cuidado com o seu julgamento visual. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Capítulo 16 de 1 Samuel. Olha o que está escrito no primeiro versículo. Então disse Adonai a Shmuel: até quando terá dó de Shaul? Olha só. No meu ponto de vista, um dos maiores profetas que já existiu em todo o tempo foi o profeta Shmuel. Teve outros também, como Eliarro. Foram grandes profetas. Isaías, Yashaliahu. Esses homens foram grandes profetas. Mas eu tenho um carinho todo especial por Samuel, por causa da concepção dele, de como a sua mãe o teve, e que ele foi ainda chamado para ser profeta. Ele ouviu a voz do Criador, mesmo ainda quando era uma criança. Tinha na sua faixa etária de 8 anos de idade. Foi um dos profetas mais abençoados da Bíblia. Não deixou de ter suas falhas, não deixou de cometer os seus erros, como muitos. Olha só. Porém, Samuel, ele tinha um carinho de pai por Saul. Saul era uma pessoa daquelas que agradava os olhos de todos. Procurava agradar a todos os seres humanos. Com isso, ele deixou de agradar o Criador. Porque não tem como você agradar o ser humano e agradar o Criador. O apóstolo Yohanan, o apóstolo João, ele disse que ou nós agradamos ao Criador, ou nós agradamos a homens. Porém, aqueles que são do Criador, dará ouvido, ou seja, se agradará daquele que é do Criador, da palavra do Criador. Olha só, Samuel foi um grande profeta. Chegou um momento que ele ficou com dó de Shaul. Das poucas vezes que a Bíblia fala a respeito da dó, fala de maneira negativa. Por isso eu digo para você, ame o teu próximo, ame teu irmão, ame o teu parente, ame o teu marido, a tua esposa, teu filho, porém não tenha dó deles, não tenha dó dele. Você que é pastor, não tenha dó do povo. Você, meu irmão, que é membro de uma igreja, não haja por dó do seu pastor. Ame-o, mas não tenha dó. A dó é uma transgressão. Porque quando você tem dó, você acaba pecando por ter dó daquela pessoa. Você tem dó, você mente por ela. Você tem dó, você faz coisas que são erradas por dó.
Você encoberta pecado por dó. Você evita de chamar atenção porque você ficou com dó. Olha só. E o Eterno repreendeu a Samuel e ele disse: então disse o Adonai a Samuel: até quando terá dó de Shaul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Se o Criador rejeitou alguém, não tem o que fazer. Quando uma pessoa que foi escolhida pelo Criador, ou que foi permitida pelo Criador, e ela decide a se afastar do Criador, a rejeitar os mandamentos do Criador, inclusive pastores, pregadores, missionários, etc, etc. Pessoas que estão na direção de um povo, pessoas que outrora foram escolhidas pelo Criador, por Adonai, porém, no meio da sua caminhada, desistiram de ouvir a voz do Criador. E começaram a ouvir vozes erradas. E começaram a fazer coisa errada, a se aconselhar com o povo, com outras pessoas, e não com o Criador. Assim era Saul. Saul, ele achou que poderia aconselhar com o povo, fez tudo que agradava o povo. Porém, desprezou a palavra do Criador. E olha o que o Criador diz aqui mais: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha só, pessoas que já reinaram, que foram grandes líderes e que foram rejeitados. E às vezes nós, por ter no passado talvez sido abençoado por determinadas pessoas, temos dó. Ficamos com dó, não, mas olha, quem sabe, não, mas ficamos com aquela impressão de que aquela pessoa não mudaria, no sentido de deixar o Criador, ter aquela afinidade por aquela pessoa. Nós temos que analisar os frutos. É pelos frutos que nós conhecemos. Olha só. Então, o Eterno disse aqui: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Yeshai, o belemita, de Beit-Lehem, porque dentre os seus filhos mo tenho provido de um rei. Olha que maravilha. Yeshai, o padeiro, Beit-Lehem significa casa do pão. Yeshai era um dos grandes padeiros daquele lugar. Fazia queijo, fazia muita massa, pães. Olha só, Yeshai tinha 8 filhos. Tinha 8 filhos. E 7 daqueles filhos eram soldados do exército de Israel. 7 dos filhos de Yeshai eram homens espadaúdos, eram homens de estatura alta, eram homens de ombros largos. 7 dos filhos de Yeshai, de Jessé, eram homens esparrudo, forte. Olha só. Mas tinha o último, que ele não era uma pessoa musculosa, forte. O último dele, o 8º, ele não era um homem grande, pesando aí os seus 112 quilos de músculo. Não. Ele era até um pouco franzino. Era o mais novo.
Olha só, olha quando Shmuel chegou na casa de Eshai. Vai lá no versículo 6. E sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe. Entrando Eshai, entrando Shmuel na casa de Eshai, quem que Shmuel viu? Eliabe, o filho mais velho de Eshai, que era um homem de 2 metros de altura, que era um homem forte. E olha o que está escrito mais aí. E viu Eliabe e disse: certamente este perante o Adonai, está perante o Adonai o seu ungido. Olha só, o seu Mashiach. A palavra Mashiach significa ungido. Olha só, Yahushua, Yah é o nome do Pai, e Shua significa salvação. Yeshua, salvação, Salvador. Olha só. Certamente está perante o Adonai o seu ungido. Por que Samuel disse isso? Porque Samuel, como todas as pessoas, como todo ser humano, é acostumado julgar pelos seus olhos. Tem até um ditado que diz que a primeira impressão é o que fica, não é? Tem pessoa que não vai com a minha cara, entre aspas. Teve já pessoas que dizem: eu não gostei do senhor à primeira vista, mas depois com o convívio, pôde observar que a minha aparência, o meu jeito, não julga quem eu sou. Meu cabelo, minha barba, se eu estou de chapéu, de camiseta, isso não diz quem eu sou. A aparência de uma pessoa não diz quem ela é. O problema é quando as pessoas começam a julgar pela aparência. Há muitas pessoas que julgam pela aparência. Há muitas pessoas que costumam deduzir pela aparência de alguém. E na maioria das vezes, 99,9% está errado. Olha só. Porém Adonai disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor, o Adonai, não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Adonai olha para o coração. Meu irmão, você que gosta de deduzir coisa das pessoas, você que gosta de dizer: não fui com a cara de Beltrano, Ciclano, você não está sendo usado pelo Criador. Você só vai conhecer alguém quando você conviver com aquela pessoa. Eu já fiz julgamento errado. Há pouco tempo mesmo, eu estive com uma pessoa que eu disse para minha esposa: que pessoa maravilhosa. Eu disse para minha esposa: essa pessoa é uma bênção. Mas quando eu fui conviver, eu convivi com essa pessoa 3 meses, eu vi que essa pessoa era todo perturbado. Era todo perturbado, como Saul. Shaul deixou de dar ouvido à voz do Criador e o Espírito Santo se afastou de Shaul. E sabe quem entrou na vida de Shaul? Um demônio. E quantas pessoas não deixaram de dar ouvido ao Espírito Santo e entrou na vida dela demônios? Verdade. Há muitas pessoas que deixaram de dar ouvido ao Espírito Santo e entrou na vida dela demônios.
espíritos malignos. Entrou na vida delas entidades malignas. Olha só, porque deixaram de dar ouvido à voz do Criador. São pessoas que já foram ungidas pelo Criador, mas que por desprezar a direção do Ruach HaKodesh, a direção do mover do Eterno, que o mover do Eterno é suave. O Espírito Santo fala no nosso coração de maneira suave. Ele não te obriga a nada. Ele não te força a coisa alguma. Porém, ele vai te dando a direção. Ele fala, vai por ali, e você não vai. Ele fala, vai por ali, e você não vai. Chega um momento que ele se afasta da pessoa, seja ela quem for. Como eu sempre digo, não tem como alguém que não é cheio do Espírito Santo pecar contra o Espírito Santo. Não tem como alguém que um dia recebeu o Espírito Santo, que nunca recebeu o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo. Somente quem já é cheio do Espírito Santo pode pecar contra o Espírito Santo. Verdade. Somente alguém que já é cheio do Espírito Santo pode cometer o pecado que não tem perdão. E qual é o pecado que não tem perdão? É quando o Espírito Santo se afasta de uma pessoa. Alguém que já foi cheio do Espírito Santo, alguém que já foi batizada com o Espírito Santo, só que ela vai fazendo tanta besteira, ela coloca tanta coisa acima do Criador, que o Espírito Santo se afasta dela. E se o Espírito Santo se afastar de uma pessoa, acabou para ela. Acabou para ela. Ela já morreu espiritualmente. Olha só. Então o Eterno disse aqui para Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Adonai não vê como vê o homem. Ele não vê como vê o homem. Porque quem é guiado por aparência é enganado facilmente. Quem é guiado por aparência é enganado facilmente. Com maquiagem. Tem pessoa que se passa por outra. Eu já vi pessoas fazer uma maquiagem de uma pessoa de idade. Eu estava vendo esses dias um vídeo de um rapaz novo que foi no meio de fisiculturistas, só que ele se vestiu de uma pessoa de idade e chegou naquele lugar e começou a levantar peso. E todo mundo ficou surpreso, pensando que aquele homem que estava levantando ali 120 quilos era um idoso. E não era. Você já foi enganado por aparência tantas vezes. Você já votou em pessoas e disse: essa pessoa vai me ajudar. Você já olhou para a pessoa e disse: esse é bom, esse é o cara. Porque você olhou para a aparência dele. Se você é uma pessoa guiada pela aparência, muda. Você só pode julgar uma pessoa, a conduta de uma pessoa, se você conviver com ela. Você não pode olhar para alguém e dizer: esse não presta, esse presta. Não. Você só pode julgar uma pessoa, entre aspas. Você não deve, mas pode analisar a atitude de uma pessoa se você conviver com ela. Você não pode chegar em alguém só porque você não foi com a cara dela, só porque você viu uma foto dele diferente, uma foto dela diferente.
Você não pode chegar e dizer: esse não presta. Ou não é porque você viu um cabelo bem feito, uma barba bem cortada, um terno, uma gravata, que você vai dizer que essa pessoa é de Deus. Saul tinha uma aparência que agradava a todo mundo. Porém, Saul não agradava o Criador. Os irmãos mais velhos de Davi, eram homens fortíssimos, soldados, que quem olhasse para eles ia se agradar deles. Qualquer um dos 7 irmãos de Davi agradaria ao povo, mas não agradaria o Criador. Davi, ele não tinha uma boa aparência, não tinha uma aparência, um aspecto bonito, belo, não. Tinha pessoa que não ia com a cara dele, ele era franzino, miúdo. Porém, o Eterno conhece o coração. Cuidado, você que gosta de julgar as pessoas pela aparência, cuidado. Olha para o coração. Olha para o coração. Conviva com a pessoa. Depois você dá a sua opinião. Tem pessoa que já olha e fala: não, você não presta, você parece, você não parece. O Eterno, ele olha para o coração. Ele não atenta para a aparência, mas ele olha para o coração. Ele olha para o coração. Olha o que diz mais aqui. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Adonai olha para o coração. Então Samuel foi adiante. E assim, o Eterno mostrou para Samuel também o porquê que Samuel estava com dó de Shaul. Porque mesmo Samuel sendo um profeta, ele olhava com os olhos. Mesmo ele sendo um homem espiritual, no seu pré-julgamento, na sua preconcepção, ele julgava e julgou errado. Na preconcepção. Olhei e gostei. Olhei e fui com a cara. Olhei e não gostei. Não tem gente assim?